Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado seu comentário, você que tem deixado seu like. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Que o Senhor Jesus continue te abençoando ricamente. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto um pouco diferente, né? Como vocês puderam ver aí no título do vídeo. E eu confesso que eu não queria falar a respeito desse assunto aqui no canal, mas já há alguns dias o Espírito Santo vem me incomodando, tocando em mim para que eu pudesse falar a respeito desse assunto. E aqui no canal a gente tem essa proposta de falar aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? O assunto que Deus pede para a gente falar, para que isso possa servir de alguma forma para ajudar alguém no crescimento espiritual, na caminhada cristã. Outro dia, um amigo me falava a respeito de uma pessoa que eu procurou e dizia, essa pessoa dizia assim: rapaz, se for para mim ser crente igual aquela pessoa, aí citou o nome da pessoa, né? Eu quero te dizer que eu quero ir para o inferno mesmo. Eu não quero ir para o céu, não. Se for para mim ser crente igual aquela pessoa, aí citou novamente o nome da pessoa. Deixa eu ir mesmo para o inferno. Não quero nem saber negócio de céu. Pai, daquele jeito ali, como é que a pessoa diz que é crente e anda fazendo esse tipo de coisa? Tem um procedimento desse. Olha, aquela pessoa, citou o nome da pessoa novamente, deve a Deus e ao mundo. Compra em todo lugar, fiado, e não paga ninguém. Vive enrolando, enganando as pessoas. Então é por isso que eu falo mesmo. Se for para não ser crente desse jeito, deixa mesmo eu ir para o inferno. Aquela pessoa dizia. Meus queridos, esse é um assunto delicado, porque infelizmente a gente sabe que dentro das igrejas existe esse tipo de pessoa que tem esse tipo de procedimento. Algo assim lamentável, porque isso serve para desencaminhar as outras pessoas, provocar assim um desânimo. Quando a pessoa pensa em ser cristão, em se converter ao cristianismo, aí vê esse procedimento, não, se o crente é desse jeito, o que é que eu vou fazer lá? Então, nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, olha só o que o cristão tem que ser. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, Jesus diz aqui que nós, que somos cristãos, somos uma luz. Precisamos brilhar. O cristão precisa ser diferente. As pessoas necessitam olhar e ver a diferença. Porque se não há diferença, então não vale a pena esse tipo de cristianismo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, aqui no capítulo 13, no versículo 7, ele diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então ele dizia que, olha, vocês paguem, vocês deem a cada um o que é devido. Aí quando chega no verso 8, ele diz: a ninguém deveis coisa alguma. Em uma outra tradução diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então vocês não podem ficar devendo desse jeito aí. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então ele diz: olha, vocês não podem ficar devendo, a não ser o amor. Porque quem ama tem cumprido a lei. Então, se você faz um compromisso, você necessita cumprir. Não é estar agindo de má fé, sair por aí enganando as pessoas. Outro dia, um amigo me falou o seguinte, referindo-se a uma determinada igreja, ele disse assim: olha, essa igreja, aqui nessa igreja, tem muitos crentes
sem vergonha. E eu fiquei ouvindo. Pois é, está cheio de crente sem vergonha aqui nessa igreja. E eu ouvi, eu disse, não, nessa igreja não tem crente sem vergonha. Não está cheio de crente sem vergonha aqui nessa igreja. Ele disse, está sim, você quer defender. Eu disse, não, não tem esses crentes sem vergonha aqui, não. Ele disse, não tem. Eu disse, por quê? É porque aqui tem crente que vive falando mal da vida alheia, tem crente que compra fiado e não paga, sai enganando, enrolando as pessoas. E eu ouvi, fiquei ouvindo. Aí eu disse assim, eu falei assim, eu disse, amigo, pode até ser que tenha aqui nessa igreja muitas pessoas sem vergonhas, dizendo que é crente. Aí eu pode ser que tenha. Agora, crente sem vergonha não tem, não. Por que não tem crente sem vergonha? Porque o cristão de verdade, aquele que é crente de verdade, aquele que assumiu um compromisso com Cristo, ele leva a coisa a sério. Se ele comprou, ele vai lá pagar no dia, no prazo. Se não deu certo, se aconteceu um imprevisto, mas ele pelo menos se apresenta lá diante da pessoa para dizer, olha, aconteceu esse imprevisto, não deu certo, mas espera aí, dá mais um prazo aí para mim, que eu estou correndo atrás, vai dar tudo certo. E é assim que deve ser o nosso proceder diante de Deus e diante dos homens. Agora, dizer que tem muito crente sem vergonha não é verdade, porque o crente de verdade não tem esse tipo de procedimento, não faz esse tipo de coisa. Agora, de que existe muita gente sem vergonha dizendo que é crente, eu falava para aquele amigo, e fazendo esse tipo de coisa, aí eu acredito que de fato pode ser que exista, né? Então é isso, nós que somos cristãos, necessitamos levar a coisa um pouco mais a sério nesse aspecto. Trouxe esse assunto para fazer essa reflexão com você, porque é um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, é um assunto que tem a ver também com o nosso crescimento em Cristo, com a nossa salvação e com a salvação das pessoas lá fora. Porque não adianta a gente pregar o evangelho só de boca, é só falar o evangelho, só palavras. Senão a gente corremos o risco de acontecer como aconteceu com um determinado pregador, que estava no púlpito pregando, muito animado, entusiasmado, ali falando alto, e aí de repente alguém gritou lá do banco, levantou a mão, pediu a palavra e disse, olha, aqui não, a gente aqui nos bancos, nós não estamos conseguindo ouvir o que você está falando aí do púlpito, porque o que tu és lá fora, o que você faz lá fora, o que você apronta lá fora, a vida que você leva lá fora, o testemunho seu lá fora, fala tão alto, mas tão alto, que não dá para a gente conseguir ouvir as tuas palavras daí do púlpito. Meu amigo, a coisa, de fato, não é brincadeira. Que a gente possa refletir a respeito desse assunto, porque as pessoas olham para nós e esperam ver algo diferente. Qual o exemplo que você está dando? Você tem credibilidade na comunidade onde você mora? Porque tem pessoas que, se necessitar comprar uma caixa de fósforo e não tiver o dinheiro no momento, e mandar buscar, mandar o recado, ou ela mesma ir lá no mercadinho da esquina, ela não tem credibilidade, a pessoa não confia em vender uma caixa de fósforo, se ela não estiver ali com o dinheiro no momento. Então, que tipo de cristão é esse que não tem credibilidade no mercado de jeito nenhum? Ninguém confia. Possamos refletir a respeito desse assunto. Um abraço, tchau, fique com Deus. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Inscreva-se aí no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, você que gosta de ouvir mensagens assim como essa na Palavra de Deus, mensagens embasadas na Bíblia, porque aqui a gente apresenta o que está escrito na Bíblia. Inscreva-se aí no nosso canal. Até mais.